Ministro da Ciência e Tecnologia oficializa a posse do diretor interino do INPE em São José dos Campos. E após polêmica que motivou a troca de comando da instituição, Marcos Pontes admite possíveis mudanças no sistema de medição do desmatamento da Amazônia. Durante o evento, o ministro também falou sobre as negociações entre o Ministério da Economia e a Casa Civil para a liberação de recursos para o CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que sofreu novos cortes esta semana. Simulado de descarrilamento de trem na Serra da Mantiqueira mobiliza equipes da Defesa Civil com o objetivo de integrar as ações de resposta no atendimento a casos de emergência. Ao vivo, o especialista em trânsito fala sobre os impactos da medida do governo federal que determinou a suspensão dos radares móveis nas rodovias federais, entre elas a Via Dutra, onde flagrantes de excesso de velocidade são frequentes. No futebol, São José volta a campo neste domingo em busca do acesso para a Série A3 do Campeonato Paulista. A Águia do Vale enfrenta o Guarulhos fora de casa. E tem ainda as dicas da nossa agenda cultural. Em Taubaté, a partir de hoje, tem festival de jazz e blues embalando o fim de semana. Sexta-feira, 16 de agosto, fique com a gente. O Band Cidade, segunda edição, já está no ar. Olá, boa noite para você. Tomou posse hoje no INPE, em São José dos Campos, o diretor interino do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Darkton Policarpo fica no cargo até o ano que vem, quando será formada uma lista tríplice para a escolha do novo diretor. O evento foi acompanhado pelo ministro Marcos Pontes, que admitiu possíveis mudanças no sistema de medição do desmatamento da Amazônia, após polêmica que motivou a troca do comando do Instituto. Oficial da Força Aérea, Darkton Policarpo Damião assume o cargo interinamente no lugar deixado por Ricardo Galvão. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, deu posse ao novo diretor. A troca de comando se deu depois de embate entre o antigo diretor e o presidente da República, Jair Bolsonaro, por conta dos dados sobre o desmatamento na Amazônia, que teria aumentado em 278% no mês de julho. A posse do diretor interino acontece um dia depois da Noruega anunciar o corte de recurso milionário para a preservação da Amazônia. É o segundo país a suspender apoio financeiro. O primeiro foi a Alemanha. Essas suspensões aconteceram depois da polêmica envolvendo a divulgação dos dados sobre o desmatamento da Amazônia. A análise divulgada hoje pelo Amazon, Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, mostrou dados semelhantes aos do INPE. Dados são dados. E a gente tem que trabalhar no efeito dos dados, né, que é importante pensar nisso também. Os sistemas daqui, eu não sei com relação a nomes, etc., como vai ficar. Agora está o Darkton aqui justamente para gerenciar todo esse processo, mas a ideia é melhorar, aproveitar a situação. A gente já tem certas dificuldades de recursos, então com a entrada de recursos também do meio ambiente, acho que a gente consegue melhorar o sistema e ter um trabalho cada vez melhor para o país como um todo. Darkton fica no cargo até setembro de 2020, quando terminaria o mandato de Ricardo Galvão. O diretor ressaltou que pretende continuar o trabalho que vem sendo desenvolvido. Continuar o trabalho e o INPE, como qualquer instituição com recursos limitados, no sentido de que não são irrestritos, ela enfrenta diversos desafios. Então, quando a gente faz uma gestão de desafios, você tem que primeiro identificar os problemas e depois priorizá-los. Desafio não falta, então a gente vai priorizar, contar com o apoio certo do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e atacar esses problemas e resolver da melhor maneira possível. O nome de Darkton pode fazer parte da lista tríplice, da qual sairá o nome do novo diretor da instituição. Ainda durante o evento, Pontes falou também sobre os recursos destinados ao CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que suspendeu 4.500 bolsas por falta de orçamento. Está na mão da economia, mas também está na mão da Casa Civil. Então eu conversei com o ministro Onyx e ele me deu
uma garantia, ele falou, olha, eu estou dando minha palavra, a gente vai conseguir esse recurso para setembro, né, para entrar em setembro. E hoje de manhã, diversos órgãos participaram de um simulado de descarrilamento de trem na Estrada de Ferro, trecho de Santo Antônio do Pinhal, na Serra da Mantiqueira. O objetivo foi preparar os profissionais de diversos setores para situações de emergências e também para integrar as equipes. O simulado reuniu cerca de 200 pessoas. Vale lembrar que em 2012, o acidente com um trem turístico que seguia de Campos do Jordão para Pindamonhangaba resultou na morte de 3 pessoas. Cientistas americanos descobriram que idosos que têm muito sono durante o dia podem estar mais propensos a desenvolver Alzheimer. O alerta ajuda no diagnóstico precoce do problema, já que revela alterações bem antes da pessoa apresentar perda de memória. Dona Judite tem 91 anos e há uma década teve diagnóstico de Alzheimer. Mas bem antes de ela apresentar perda de memória, a família percebeu que o sono da dona de casa sofreu alterações, com muitos cochilos durante o dia. Almoçava cedo, ficava sentadinha nesse mesmo lugar aqui, dormia, acordava, tomava água, dormia de novo. Dormir bem à noite e ainda assim ter sono e tirar cochilos durante o dia. Isso pode ser um sinal precoce de Alzheimer em pessoas mais velhas que não tinham esse hábito. O problema é provocado pela morte justamente dos neurônios que estimulam o ser humano a ficar acordado em vigília. A conclusão é de um estudo feito por pesquisadores da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. A nova pesquisa mostrou que a região cerebral responsável por manter a pessoa acordada está entre as primeiras a serem afetadas pela doença de Alzheimer. Ou seja, sentir sono excessivo durante o dia pode significar que essa área está sofrendo alguma degeneração e poderia servir de alerta precoce da doença. Além disso, o distúrbio de sono indica o acúmulo de uma proteína chamada tau, que pode se tornar uma molécula tóxica e matar os neurônios. A proteína tau, na sua forma tóxica, fosfotal, ela cria emaranhados que se precipitam e matam o neurônio. O neurologista explica que a conclusão da pesquisa não ajuda no tratamento da doença, mas é um avanço no diagnóstico precoce. Isso permite que nós melhoremos a qualidade de vida do paciente, instituindo as medidas farmacológicas e não farmacológicas necessárias, e melhorar também a qualidade de vida dos cuidadores e dos familiares. Além de alteração no sono, outros sinais da doença são declínio progressivo da memória, perda da independência e desorientação temporária. O Alzheimer é uma forma mais frequente de demência. A causa ainda é desconhecida, mas acredita-se que haja predisposição genética. Atualmente, quase 46 milhões de pessoas têm a doença no mundo, número que deve dobrar daqui 20 anos. No próximo bloco, vamos falar sobre a medida do governo federal que determinou a suspensão dos radares móveis nas rodovias federais. Quais os reflexos dessa mudança para a segurança no trânsito? Hora certa, faltam menos de 2 minutos para 7 da noite.